Bom, mas nós até aqui falamos em corrente elétrica, etc., né? Já usamos uma representação, né, esquemática como essa, uma ilustração como essa que aparece aqui na parte superior do slide, para mostrar, né, ilustrar aí um circuito elétrico e tal, né? Mas a essa altura precisamos ilustrar um aspecto mais, digamos assim, a considerar, né? Bom, a seta aqui em azul, né, está mostrando o sentido convencional da corrente elétrica, né? Seria do polo positivo para o polo negativo aqui da nossa pilha. Perfeito? Mas há que se considerar o sentido do movimento dos elétrons, ou em outras palavras, né, o sentido real e não o sentido convencional, né, o sentido real da corrente elétrica que se dá aqui do polo negativo para o polo positivo, tá certo? Então é preciso diferenciar aí do sentido convencional da corrente elétrica que se dá do polo positivo para o polo negativo, do sentido real da corrente elétrica, o sentido do movimento, aí, do fluxo, né, dos elétrons, que se dá, na verdade, do polo negativo para o polo positivo. Né? Mas ainda há pouco eu falei nessa história de corrente contínua, corrente alternada e tal. Qual é a diferença entre elas? Né? Você vai encontrar muito por aí esses símbolos aqui, né? AC, DC. AC ou AC é para corrente alternada, né? E DC ou DC é para corrente contínua. Mas como é que é essa história de corrente contínua e alternada, né? Qual é a diferença entre elas? Vamos lá então. Bom, a corrente elétrica que chega às nossas casas, que nós chega às nossas casas, né, às nossas residências, é do tipo alternada. É preciso que nos lembremos disso, né? Bom, a corrente alternada é utilizada nas linhas de energia e tomadas domésticas, porque é capaz de ser transmitida a longas distâncias, né, sem perder muita energia. Acho que vocês lembram daquilo que eu falei ainda há pouco, né? Lá da guerra das correntes entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, né? O Edison defendia, né, por interesses econômicos dele e tal, né? Thomas Edison era um inventor, né, um empresário, ganhou muito dinheiro, etc., enfim. E acontece que, digamos, o pai, por assim dizer, da corrente alternada era o Tesla, né? Por isso que e aí no caso o Thomas Edison não ia ganhar dinheiro com aquilo e por isso então que ele defendia assim tão ferreamente a corrente contínua, né? Mas enfim, venceu a corrente alternada e a corrente que chega, né, até as nossas casas é a chamada corrente alternada. Uma das grandes vantagens dela é que ela pode ser transmitida a longas distâncias, né? Imagine que nós estamos muitas vezes recebendo, né? A lâmpada da nossa casa está acendendo, a geladeira está funcionando, o computador está ligado, funcionando, às custas de uma energia elétrica gerada a muitos quilômetros, a milhares de quilômetros, muitas vezes, de distância das nossas residências, né? Então, a grande vantagem da corrente alternada é que ela pode justamente ser transportada a grande distância sem que haja grandes perdas aí, né, no meio do caminho nas linhas de transmissão. Bom, a corrente contínua, por sua vez, é encontrada em baterias, pilhas e geradores, né? Aqueles circuitos ali que nós mostramos, como o do slide anterior, né? Uma lâmpada acesa num pequeno circuito ali no qual você tem uma pilha, que nós temos ali um exemplo de corrente contínua, né? Corrente, perdão, né? Quase que não saía. Corrente, né? Contínua. Bom, a corrente contínua é a que encontramos em baterias de computadores, portáteis, smartphones, etc., né? Então aí no seu telefone celular que você tem é corrente contínua, né, na bateria dele. Bom, a corrente alternada tem um módulo variável, isto é, o seu módulo muda com o tempo. Nesse tipo de corrente, os elétrons realizam um movimento oscilatório em torno da mesma posição e por isso não se propagam ao longo do condutor. Já a corrente contínua é caracterizada pelo movimento de elétrons em um único sentido preferencial. Como é que é mesmo essa história, né? Vamos ilustrar isso, que eu acho que vai ficar mais claro. Então aqui nós temos, né, a representação esquemática aqui, claro, enfim, né, de um fluxo de elétrons aí numa corrente contínua, né, que lembra mais aquela analogia que nós fazemos muitas vezes com o fluxo de água dentro de um cano d'água, né? A água sai daqui, vai para ali, um certo grupo de elétrons está se movimentando ao longo de um fio condutor, de um fio de cobre, por exemplo, né? Essa é a chamada corrente contínua. Na chamada corrente alternada, né, os elétrons oscilam em torno de uma posição e, de qualquer forma, há, no fim das contas, por assim dizer, né, a transmissão
de energia desses elétrons, né? Há, nesse sentido, um fluxo também, né, de energia, né, mas com os elétrons, na verdade, oscilando, né, em torno de suas posições, tal como está aqui colocado. Mas, vista agora essa figura, né, voltemos para o slide anterior, para ler de novo o texto, agora vai ficar mais claro. Né? A corrente alternada, né, tem módulo variável, isto é, seu módulo muda com o tempo. Nesse tipo de corrente, os elétrons realizam um movimento oscilatório em torno da mesma posição e por isso não se propagam ao longo do condutor. Já no caso da corrente contínua, né, ela é caracterizada pela movimentação de elétrons em um único sentido preferencial. É isso que está posto aqui nessas figuras. Né? Mas em ambos os casos, evidentemente, há a transmissão de energia. Né? Senão, enfim, né, a bateria, o nosso telefone celular não funcionaria, né, porque a bateria ali é corrente contínua, e as nossas lâmpadas aqui em casa não estariam acendendo, a nossa geladeira não estaria ligada, porque a energia que chega aqui é via corrente alternada. Então, evidentemente, em ambos os casos, quer corrente contínua, quer corrente alternada, há transmissão de energia. Né? Já na figura aqui do canto superior esquerdo do slide, há uma ilustração, né, dessa questão da, né, alternação, né, daí corrente alternada, da alternação, da alternância, né, seria melhor dizer, né, tá certo? Da corrente aí em função do tempo. Né? E é isso que está ilustrado também aqui, né, nessa figura no canto superior direito. Né? Em ambos os casos é corrente em função do tempo. No caso da corrente contínua, uma linha reta. No caso da corrente alternada, essa senoide aqui, né? Enfim, mostrando que a corrente o quê? Varia em função do tempo, né? De acordo com essa figura aqui e também de acordo com o texto que mostramos antes, né? No qual se afirma que a corrente alternada, nesse caso, ó, nesse tipo de corrente, os elétrons realizam um movimento oscilatório em torno da mesma posição e por isso não se propagam ao longo do condutor. Bom, em essência, né, juntando texto mais ilustrações, acho que clareou, né, essa questão aí da diferença entre corrente contínua e alternada. Bom, mas essa história de AC/DC, né, normalmente é que você encontra, tudo bem que você possa encontrar a CA, né, corrente alternada, e CD, corrente, CC, perdão, corrente contínua, né, em textos aí em português. Mas é muito comum, né, nos textos em geral, mesmo nos textos traduzidos, enfim, na linguagem internacional, digamos assim, você falar AC/DC, né? Lembra que isso aqui, né? Esse símbolozinho aqui, meio que um tio de lado, lembra um pedaço aqui dessa senoide, né? Da corrente alternada, certo? E a corrente contínua, né? Como o próprio nome diz, por isso que tem essa linha aí, enfim, cheia, né? Bom, mas o que quer dizer afinal o AC/DC, né? O AC é Alternating Current, enfim, corrente alternada, né? E o DC é Direct Current. Ficou melhor agora a pronúncia, né? Enfim, seria corrente direta, né? Que nós podemos traduzir como corrente contínua, né? Então, AC, corrente alternada, DC, corrente contínua, né? Fica fácil lembrar porque o A é de alternada, né? Enfim, a palavra em inglês também começa com A, né? Então, AC é corrente contínua, DC é corrente alternada, né? Não confundir aí com a banda de rock, né? AC/DC, perfeito? Bom, ok, mas seja corrente contínua, seja corrente alternada, a corrente tem que ser conduzida, normalmente utilizando aí fios de metálicos, né? Por que se usa muito fio de cobre, né? Porque o cobre é um metal que apresenta pouca resistência elétrica, né? É um excelente condutor. E além disso é um metal que existem reservas, né, dele, enfim, minerais, minérios, a partir dos quais ele pode ser obtido, etc. Existem reservas abundantes no mundo, fazendo com que, inclusive, o cobre seja um metal muito barato, né, comparativamente a outros metais. Então, se eu tenho um metal que é um excelente condutor de energia elétrica e, além disso, é abundante e, consequentemente, barato, é natural, né, que eu escolha, enfim, esse metal para ser, de preferência, aquele com o qual eu vou, né, enfim, confeccionar aí os fios condutores, né. Além disso, conforme nós sabemos, né, os metais, de um modo geral, são dúcteis, né, maleáveis, etc. Quer dizer, né, você pode, né, o cobre é um metal relativamente mole, assim como outros metais, né, uns tantos deles, enfim, muitos são dúcteis e maleáveis. Você pode ali, né, mediante, né, a aplicação de uma certa força, energia, claro, mas enfim, moldá-los ou convertê-los em fios, esticá-los, enfim, né, se presta, né,
a esse tipo de coisa. Bom, mas nós já vimos, ok, corrente, né? Corrente contínua, alternada, como seja, mas tem energia transitando aí, né? Pelo fio de cobre, por exemplo. Bom, mas para que um determinado metal, no caso aqui o cobre, né? Enfim, um determinado meio, né? Não necessariamente um metal, mas enfim, estamos falando aqui dos metais, especificamente do cobre. Para que ele seja um bom condutor de energia elétrica, conduza bem corrente elétrica, é preciso que ele tenha baixa resistência, né? Então nós já podemos prever que condutividade e resistência, no que diz respeito aí à corrente elétrica, são inversamente proporcionais. Então, justamente, né, a resistência, normalmente expressa em ohms, né, será a razão, o quociente aí, né, a divisão entre a tensão elétrica pela corrente. Perfeito? Então, quanto maior for o valor de I, está aqui no denominador da nossa equação, né? Quanto maior for o valor de I, menor será o valor de R. Quanto maior for a corrente, menor será a resistência, ou vice-versa, né? O I, no caso, seria V sobre R, né? Quanto menor o R, maior o I. Enfim, a intensidade de corrente, a corrente elétrica, enfim, e a resistência, né, são inversamente proporcionais. Quanto menor resistência, o meio, nesse caso aí um fio de metal, no caso um fio de cobre oferecer, mas enfim, quanto menos resistência o meio oferecer a passagem de energia, né, quer enxerguemos isso realmente como um fluxo de elétrons, né, que é uma imagem que podemos formar na corrente contínua, quer imaginemos isso, essa transmissão de energia como consequência da oscilação, né, dos elétrons em determinadas posições, que é a imagem mental que nós podemos formar da corrente alternada, seja uma coisa, seja outra, o fato é que quanto menor resistência tiver o meio, nesse caso um fio metálico, né, maior será a corrente transmitida, né, ou inversamente proporcional, né, já que é inversamente proporcional, a corrente é inversamente proporcional à resistência e resistência inversamente proporcional à corrente. Você pode dizer também que I é V sobre R, né? Menor resistência, maior corrente, e se a corrente é maior, quer dizer que a resistência é proporcionalmente menor, né? Bom, e aí para resumir então, o que nós temos no fim das contas, o que nós vimos é que a conversão, por exemplo, né, de energia mecânica, de energia térmica, de energia nuclear em energia elétrica. Então, vale aquilo que nós sabemos, enfim, desde muito, né? A energia não se perde, ela não é eliminada, né? Ela não é propriamente destruída, ela pode ser transformada, né? No caso lá, por exemplo, das energias, usinas hidroelétricas, né? Das usinas hidroelétricas, nós temos a conversão, né, da energia mecânica lá da queda d'água, no fim das contas, em energia elétrica, né? No caso das usinas termoelétricas, né, queimando carvão, queimando óleo diesel ou qual seja o combustível, nós temos a conversão da energia química, né, numa energia térmica, já que as reações de combustão são exotérmicas. Isso vai converter-se, no final das contas, em energia elétrica. Energia nuclear, a mesma coisa, né? O calor liberado vai ser utilizado para transformar a água, para promover uma transformação física, né, da água do estado líquido para o estado de vapor. Esse vapor, então, vai ali movimentar turbinas que vão acionar o gerador. Esse gerador, então, vai gerar energia elétrica. Então, nós temos excelentes exemplos aí, né, de conversão de energia, né? Então, se quisermos, poderíamos lembrar também da energia solar, né? Aquelas placas lá fotovoltaicas vão terminar convertendo a energia ali da radiação eletromagnética do Sol também em energia elétrica, né? A energia eólica, né? A energia dos ventos vai movimentar aquelas pás, né? E aí vai ficar algo parecido com o que acontece lá, enfim, na usina termoelétrica, na usina hidrelétrica e na usina nuclear também, né? Tá certo? Em que haverá a rotação ali, né, de uma parte do sistema, né? Enfim, que vai acionar depois, né, o gerador, tá certo? Sendo que nesse caso da usina eólica, não, enfim, da energia eólica, as pás lá daqueles grandes, vamos chamar assim vulgarmente, né, moinhos de vento, a movimentação ali é ocasionada pelo próprio vento, né? A energia aí que vem da circulação, né, das camadas de ar aí da atmosfera, né, do ar em movimento, né, na atmosfera, que é o vento, vai ocasionar o movimento ali das pás, enfim,
tem um gerador ali também, né, embutido ali em cada um deles, sendo em cada uma daqueles moinhos, né, de vento, por assim dizer, sendo gerada então a energia elétrica, né? Mas enfim, o que você tem em todos os casos é conversão de uma forma de energia em outra. Mas só para lembrar também, para fechar, né, lembrar que essa transformação de energia, né, para produzir energia elétrica não acontece sem algum tipo de ônus, né? Há o bônus, mas existe o ônus também. No caso das usinas hidrelétricas, por exemplo, nós podemos citar, né, alguns impactos ambientais e sociais, quais sejam, né? Alteração no regime hidrológico, né? Lembrar que muitas vezes você tem que alagar regiões que não eram alagadas, às vezes desviar fluxo de algum rio, coisa do gênero, né? Para conseguir produzir o seu reservatório d'água. Deterioração da qualidade da água, né? Fica muita água armazenada ali naquele grande lago, etc. e tal. Você termina interferindo também, por exemplo, na migração aí de alguns peixes que em certas épocas do ano vão para, né, nascentes de rios para colocar seus ovos e coisa do gênero, né? Supressão da vegetação também, que termina sendo alagada, né, em certa região. Isso interfere na fauna também, é claro, né? Todos os animais, né? Vertebrados, insetos, mamíferos que vivam ali, né? Bom, interferência na fauna terrestre também aquática, né? E desocupação de terras produtivas, né? Você tem cidades inteiras, né, em várias partes do Brasil. Um bom exemplo é a cidade de Canudos, né? Terminou sendo a célebre cidade de Canudos, onde houve a famosa Guerra de Canudos, né? Lá nos começos ali, né, da Velha República, em que, enfim, foi alagada também, né? Em várias cidades, né, terminam sendo desocupadas, né? E terras produtivas também, agricultáveis, terminam sendo submersas, né? Bom, no caso da usina termonuclear, né, a produção de rejeitos radioativos, que até hoje não se sabe, né, como descartar esses rejeitos, o que fazer com eles. Eles são, na verdade, acondicionados, né, em grandes tambores, etc., e colocados em locais, né, apropriados. Né. Mas eles, no fim das contas, esses rejeitos estão sendo, na verdade, estocados, né, podemos falar assim. Não há ainda como reciclá-los propriamente. Né. Além disso, eles vão ficar ali por centenas ou mesmo milhares de anos até perderem, né, a sua condição enfim, de serem radioativos. No caso da usina termoelétrica, né, a emissão de gases poluentes, quer você queime carvão, quer queime óleo diesel, algum outro combustível, mas você está liberando aí CO2, de repente H2S, né? Muitas vezes você tem carvão ali, ou combustível contaminado com enxofre e tal, enfim, ajuda para chuva ácida, CO2 é um gás do efeito estufa e por aí vai, né? Então, a emissão de gases poluentes que altera a qualidade do ar e promove o tal aquecimento global, muito embora essa história do aquecimento global, na verdade, ainda é tema de debate, né, entre especialistas, né, e nós temos algum especialista brasileiro, que era da Universidade de Alagoas, se eu não me engano, que inclusive, né, aponta muito bons argumentos no sentido de que essa história de aquecimento global causado pelo ser humano não é bem assim. Mas, enfim, fiquemos aí com esse aspecto também, né, que é tido atualmente como correto e verdadeiro. O fato é que você libera uma série de poluentes na atmosfera quando você queima, enfim, combustíveis ali na usina termoelétrica, né? Então, quando um país vai optar aí por, né, como produzir energia elétrica, é claro que vai depender das suas características naturais, né? Um país como o Brasil, que tem muitos rios, muitas quedas d'água, etc., é natural, né, que tenha optado em grande medida por construir usinas hidroelétricas. Né? Um país praticamente sem rios, sem quedas d'água, etc., já vai ter mais dificuldade com relação a isso. Né? Muitos países da Europa estão ali retomando as suas usinas termonucleares, por exemplo. Né? Caso da Alemanha, né, que desativou várias delas e agora tende a reativar. Né? Essa questão recente agora da guerra, por exemplo, eles ficaram sem o gás russo para aquecer as casas no inverno e viram que, por exemplo, eles terem fechado ali as suas usinas termonucleares terminou sendo no longo prazo um erro, né? Um equívoco, aquilo que se fez em nome da política ambiental agora cobra o seu preço. Enfim, são questões complexas, né? E cada país é que vai poder dizer como transformar aí as suas possibilidades energéticas para converter, no fim das contas, em energia elétrica, tá bom? Muito obrigado, então, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula e nós teremos alguma outra aula depois, apenas com exercícios, né, explorando aí esses tópicos, esses temas que abordamos aqui nessa pequena aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.